Em 1986, um policial militar armado e fardado invadiu um programa de televisão ao vivo e passou a ameaçar a equipe de TV. O soldado portava 5 revólveres e avisou que, se o programa fosse retirado do ar, pessoas iriam morrer. Segurança da emissora tremeu na base, pois o cano de uma arma de fogo estava encostado em sua nuca. O caso entrou para a história como um dos episódios mais impactantes da televisão brasileira, não apenas pela tensão transmitida em tempo real, mas também por escancarar a insatisfação e as dificuldades financeiras e emocionais enfrentadas por um soldado da Polícia Militar. A invasão do soldado Silvio Roberto Vieira, da Polícia Militar do Estado, foi talvez o episódio mais dramático que eu vivi na televisão nesses anos todos. Porque ele pertencia ao 4º Batalhão da Polícia Militar, havia recebido uma informação na sexta-feira de que na segunda eles receberiam um aumento dado pelo governo do Estado. Na segunda, ele foi no batalhão e não tinha nenhum aumento, por qualquer razão, ele ficou emocionado, ficou muito preocupado, porque ele estava muito necessitado, precisava muito daquilo, né? Meu nome é Jorge Lordello e eu vou logo te avisando que toda terça-feira, em 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E já aproveite e deixe o seu like e se inscreva no canal, pois nos ajuda muito a postar mais vídeos ainda por semana. E se prepara, pois agora eu vou te colocar na cena do crime, onde um policial armado invadiu um programa de TV ao vivo. Pois é, cara, não adianta fazer isso. Pô, uma situação difícil. Vai sobrar uma. Que isso? Tens um rapaz bom, vais fazer isso. Tens um rapaz bom, bota fé em ti. Eu não aguento mais. Pois é, mas não é Já só fui tu. no psiquiatra, já expliquei para ele, não aguento mais a pressão. Mas vamos conversar, policial, calma, não aguento mas mais vamos- a pressão policial. Doutor Malte me escutou, falei para ele, doutor Malte, não aguento mais. Quando o assunto é segurança, não basta ter câmera, presta atenção. Uma câmera isolada registra uma imagem, mas uma câmera conectada a uma rede passa a gerar inteligência. Entenda que uma ocorrência quase nunca começa e termina no mesmo lugar. Câmeras podem capturar a placa de um carro, como também a movimentação de um suspeito. Quando várias câmeras estão conectadas, a análise deixa de depender de um único ponto e passa a enxergar o contexto geral. É essa lógica que a CoSecurity aplica: transformar câmeras espalhadas pela cidade em uma rede colaborativa de informação que ajuda a polícia. As câmeras da rede CoSecurity estão integradas ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista, ao Muralha Digital em Curitiba, ao Monitor OZ e também no 90 Rio de Janeiro. A verdade é que não é só sobre filmar. É sobre conectar pontos, entender o que acontece e aumentar a capacidade de prevenção e resposta. Você vai conhecer um dos episódios mais tensos e inesperados da televisão brasileira, que teve como protagonista o policial militar Silvio Vieira. Durante uma transmissão ao vivo, ele entrou em um estúdio armado com 5 revólveres calibre 38, transformando um ambiente de comunicação em um cenário de extremo perigo e tensão. Visivelmente abalado, o soldado Silvio expôs diante das câmeras sua revolta com a realidade que estava passando na corporação. Ele denunciou os baixos salários pagos aos praças e afirmou não ter condição de sustentar os seus 6 filhos. Naquele momento de grande tensão e medo, o soldado revelando um quadro de desespero pessoal e um quadro de total instabilidade emocional. O que fez o Silvio? O Silvio estava em tratamento psicológico, alguma coisa assim. E aí foi para um bar, começou a beber, misturou com o comprimido que ele estava tomando por receita médica. E por volta lá de quase 11 horas da noite, ele foi no batalhão, amigo do armeiro, que cuida das armas da polícia, rendeu o armeiro, tomaram 4 ou 5 armas e subiram o Morro da Cruz para invadir o estúdio da televisão. Exatamente na hora que eu estou abrindo um programa de esporte que tinha muitos convidados. O soldado entrou por esta porta no canal de televisão e não foi barrado pela segurança, pois ele portava armas de fogo. Durante cerca, de 32 minutos, o policial manteve o controle do estúdio que estava com um programa de televisão de esportes ao vivo.
Ele protagonizou cenas dramáticas que chocaram o país. Em um dos momentos mais perturbadores, chegou a fazer roleta russa ao vivo e ameaçou tirar a própria vida ou a de outra pessoa que estava por lá, caso a transmissão da TV fosse interrompida. Muito bem. Quando ele entrou com 2 revólveres, entrou o segurança de mãos ao alto. E aí ele entrou com o armeiro e pediu para parar tudo. Eu só consegui dizer boa noite, estamos iniciando o programa tal. E parei. Ele chegou no meio da mesa que tinham 5, deu um tiro na parede. Em 12 de maio de 1986, uma transmissão do programa esportivo Terceiro Tempo, na afiliada local da TV Cultura, em Santa Catarina, se transformava em um dos episódios mais obscuros da história da televisão brasileira. Ao longo daquela edição, o debate esportivo rapidamente ganhava uma pauta policial, após um agente de segurança pública invadir o estúdio ao vivo. O programa, que falava sobre futebol, transcorria normalmente e estava sendo transmitido ao vivo. Mas de uma hora para outra, um policial fardado invadiu o estúdio de televisão com um revólver calibre 38 na mão, sendo que ele, vai vendo, coisa bizarra, portava ainda na cintura mais 4 armas de fogo. Uma situação completamente estranha, mas que não era uma pegadinha não, e sim um fato perigoso da vida real. Tratava-se do policial militar Silvio Vieira, que na época trabalhava como soldado e ele trabalhava em Florianópolis. E ele estava armado de um revólver calibre 38. Ele atravessou todas as barreiras da emissora até chegar no cenário do programa, lá no estúdio, que tinha uma mesa com 3 jornalistas de esporte. Em dado momento, o soldado Silvio Vieira já está portando um revólver em cada mão, deixando o ambiente ainda mais tenso e preocupante. Um dos participantes da mesa redonda resolveu deixar o soldado falar e aproximou o microfone na boca do ameaçador. Ele dizia passar por séria dificuldade financeira. Presta atenção agora no que o policial descontrolado falou. Rapaz, bom, pode fé em ti. Eu não aguento mais. Pois é, mas não Já é só fui no tu. psiquiatra, já expliquei para ele, não aguento mais a pressão Mas vamos policial, conversar, não calma, aguento mas mais vamos- a pressão policial. Doutor Malte me escutou, falei para ele, doutor Malte, não aguento mais. O soldado Vieira passou a explicar o motivo de sequestrar aquele espaço na programação. Ele queria desabafar que estava sem reajuste salarial e, por isso, ele não conseguia pagar um empréstimo que ele fez para manter a casa e o sustento dos seus 6 filhos. Mas o problema é que ele portava armas e é claro que as pessoas que estavam no estúdio de TV estavam temerosas que o pior pudesse acontecer. Em dado momento, ele aponta o revólver calibre 38 para um dos câmeras. Gente, a situação era realmente problemática, pois ninguém sabia se o soldado iria ou não usar das várias armas de fogo que ele carregava. Ele estava totalmente fora de si e chegou a colocar a arma na própria cabeça, como se fosse tirar a própria vida. Tamanho era o desespero emocional que ele estava enfrentando. O policial acabou sendo convencido pelos integrantes do programa a deixar as armas de lado. E aí ele ia poder fazer uso do microfone para desabafar e falar o que ele desejasse. Ele ordenou que o programa não fosse tirado do ar com a sua invasão. Como forma de denunciar a remuneração baixa, ele se acalmou com os jornalistas que o orientavam a se sentar e o serviram até um cafezinho para que ele pudesse explicar as suas reclamações. Se a sua capacidade, o seu valor, o seu mérito e não é reconhecido, uma hora você vai ao desespero. Pelo amor de Deus, me perdoe. Durante a conversa que o soldado Vieira estava tendo com os apresentadores do programa, o soldado, em dado momento, chamou o então governador Esperidião Amin de vagabundo, pois teria prometido aumento de salário aos praças e o aumento não tinha vindo. A participação do soldado Silvio na televisão durou 32 minutos ininterruptos no ar. Foi o tempo suficiente para entrar na emissora muitos policiais militares. Lá pelas tantas, alguém me dá no ponto aqui, alguém me diz assim, o comandante da polícia está aí no corredor.
e estava com Estado-Maior, com policiais, estava um batalhão. Eles fecharam o Morro da Cruz, não deixaram ninguém subir, e aí eu disse assim, Silvio, ele está de costa para a porta e eu estou de frente, estou vendo o comandante meter a cara na porta. Quando eu vi, eu disse, Silvio, o comandante quer falar contigo, nós vamos bater um papo aqui, o comandante está aqui no estúdio e tal. Quando ele virou, o comandante deu 3 pulos nele e meteu o revólver aqui no pescoço, quieto, gritou, quieto. E ele foi no chão para pegar os revólveres que ele tinha largado ali. Se ele chega no chão antes do coronel, não sei o que poderia ter acontecido. Assim, ele foi rendido e detido pelo coronel Luiz Eugênio Uriarte durante o programa que era exibido ao vivo. O oficial da PM foi rápido e não deu chances de reação ao soldado Silvio Vieira. A entrevista forçada terminou com a entrada do coronel da época, que rendeu o policial. Tira a mão. Tira a mão. Cuidado, sem violência, por favor, sem violência. Sem violência, sem violência. Momentinho, Uriarte, sem violência que... Estou sendo preso. Não, tá, tudo bem. Agora podemos conversar. Foi aí que o soldado chorou e caiu em lágrimas. Ele já previa que o pior iria lhe acontecer. Nesse momento, acaba o sequestro dos reféns e iniciava-se a prisão do descontrolado soldado, que foi rapidamente algemado. Veja o exato momento que o coronel da PM algema o soldado com as mãos para trás. A medida resultou em sua expulsão da corporação, além de uma condenação de 4 anos de prisão que ele cumpriu em regime aberto. O soldado Vieira perdeu a carreira que ele lutou tanto para conquistar. Sem emprego, é claro que as suas dívidas aumentaram, obrigando o homem a trabalhar como cortador de grama, e aí ele passou a viver em uma pequena kitnet. Cortando grama de manhã, de tarde, e se possível até à noite, cortava grama. E um detalhe, cortando grama à base de tesourão. Anos depois, ele deu uma entrevista onde disse o que passou no quartel após a sua prisão. E o que você enfrentou naquelas 48 horas depois? Bom, enfrentei torturas, agressões físicas, fiquei em solitária, incomunicável, expulso sumariamente, entregue o DEIC. Foi uma situação altamente muito difícil para mim. Uma das filhas do soldado Silvio contou que após o episódio, o pai dela enfrentou problemas com álcool e com drogas também. Ela também acrescentou que ele desenvolveu problemas psicossomáticos devido à humilhação que ele teria recebido dentro e após a saída da corporação. Silvio Vieira, depois de ser solto, deu uma entrevista e disse o seguinte, abre aspas, eu invadi o estúdio para deixar as coisas mais claras, para falar do salário e da situação que eu estava na época. Devia para várias pessoas e tinha dificuldade de sustentar a minha família. Eu também era maltratado no quartel. Ser negro era um problema para muitos oficiais. Com o passar dos anos, a sua saúde ficou debilitada. Silvio Vieira faleceu aos 74 anos de idade e ele morreu, nós levantamos, no dia 1º de março de 2021, em plena pandemia. Silvio Vieira sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada e ele não conseguiu ter o quadro revertido ao ser levado por uma equipe de emergência do SAMU. Além da esposa e filhos, Silvio Vieira deixou 15 netos e 6 bisnetos. Nas redes sociais, a Associação dos Praças de Santa Catarina lamentou a morte de Silvio, ressaltando a sua luta pelos direitos da categoria. Amigos e familiares disseram que ficará na lembrança de todos o seu sorriso, que era inigualável. Eu só não estou morto hoje pelo fato de eu ter saído vivo daqui. Olha, se você quer realmente passar num concurso para qualquer carreira policial, eu preciso te indicar o Instituto Oliver. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados e estão trabalhando. Da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM em todo o Brasil. E olha, além dos cursos que te preparam para você se tornar policial, o Instituto Oliver também oferece
cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados e também pós-graduação. Olha que bacana! Então, acesse o site ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e aí você vai estar dando o próximo passo em valorização na sua carreira com o Instituto Oliver. Agora eu quero saber o que você achou desse caso. Eu estou esperando seus comentários, hein? E olha, espera mais um pouquinho, pois eu tenho um aviso interessante. Bom, toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E olha, é a oportunidade de você me perguntar online qualquer dúvida na área de segurança pública ou privada, a dúvida que você tiver, eu vou esclarecer na hora. Bom, e para a gente fechar com chave de ouro, deixe o seu like, inscreva-se no canal, pois nos ajuda a postar mais vídeos ainda por semana. Ativa também o sininho de notificação para você não perder os nossos lançamentos e compartilhe esse roteiro com seus amigos que curtem consumir True Crimes com riqueza de detalhes.